Legal. Então tá. Bom dia para todos aí. Espero que todos estejam bem aí na sexta-feira. Eu separei um materialzinho hoje para a gente dar continuidade no Excel, tá? Ele é um material curto, mas tem algumas atividades para serem feitas. Essas atividades ainda não liberei a postagem, mas eu vou ver entre hoje e segunda-feira eu faço a postagem disso aí, tá? Mais provável na segunda-feira pela manhã, para ter um tempo de tirar dúvidas, qualquer coisa na aula, se for alguma coisa assim, a gente tira dúvidas antes de fazer a postagem. Caso alguém fique, é claro, com dúvidas, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui para não atrapalhar. Vamos esperar aqui para compartilhar. Aí, beleza. Hoje a gente vai ver mais algumas funções lógicas, né? Nós já tínhamos visto C, né, quando ele faz um comparativo entre um item e outro, tá? Retornando se é verdadeiro ou falso. Complementando isso, a gente tem a função de E, tá? A função de E verifica se duas ou mais condições são verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Então a condição delas é que as duas sejam verdadeiras, ok? Caso todas as condições analisadas sejam verdadeiras, a função retorna como verdadeiro, ok? Caso uma das condições não seja verdadeira, a função retorna falso. Então, a sintaxe dessa função vai ser E, daí primeira lógica, segunda lógica, terceira lógica. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho essa imagenzinha aqui no slide, com os dados aqui embaixo, né? O dado 1, dado 2. Vamos ver quem mandou mensagem ali. Rafael. Ô, Rafael, bom dia, tudo bom? Tá. Tranquilo, que bom que tu veio aí. Chegando o frio que tá aqui onde eu moro. Tô bem. Depois tem tempo para ir no sol. Depois vamos pro sol se esquentar lá, tirar o mofo um pouco. Tá? Aqui, ó. Então, eu coloco a função E, daí eu comparo. Se E3 é maior que 50 e F3 é igual a sim, ele retorna verdadeiro. Tá? Eu tenho aqui o exemplo na minha tela. Vou aumentar um pouquinho. Ó, eu estou usando a coluna B e a C. Então, B2 e C2, ó, com os dados. Vou fazer exatamente o mesmo exemplo, só que em outras colunas, né? Usando outras células. Então, se o meu B2 é maior que 50 e o meu C2 é igual a sim, daí eu tenho que botar a palavra certa, ele vai me retornar verdadeiro. Ó, então, verdadeiro. Vamos pensar o seguinte: eu vou botar o meu dado 1, né, igual a 10. Olha, automaticamente mudou para falso. Então, porque o meu B2 ele não é maior que 50. Tá? Então aí a gente consegue fazer validação de dois dados. Se os dois forem verdadeiros, ele retorna verdadeiro. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Sim. Esse aqui de boa. Os Sim, demais De aí, sim. boa. certinho. Tá, legal. Show. Então depois tem dois exercícios aí que eu vou explicar. E esses vão ser os exercícios que vocês vão fazer hoje, tá? Continuando então. Depois, nós temos a outra que é bastante parecida, que é a OU, né? Então, a função OU verifica se duas ou mais condições são verdadeiras, não necessariamente ao mesmo tempo, tá? Então, eu verifico qual delas, ó.
Caso todas as condições analisadas sejam verdadeiras, a função retorna verdadeiro. Caso todas as condições não sejam verdadeiras, ela retorna falso. Tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, o que ele está fazendo? Então, se o meu E3 é maior que 50, sim, meu E3 é maior que 50. O meu F3 é igual a não? Não, ele é igual a sim. Mesmo assim, ele retorna verdadeiro, porque uma delas vai ser verdadeira. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu tenho aqui, então, o primeiro dado, ó, no campo B5 e C5. Eu vou dizer, o meu B5, ele é maior que 50? Positivo, ele é maior que 50. E o meu C5 é igual a não? Não, ele é igual a sim. Então, opa, um pouquinho aqui que eu cliquei em outra. Ó. Então, como eu tenho um dado que é positivo, que é verdadeiro, ele retorna como verdadeiro. Tá? A gente pode fazer validações, depois de um exemplo que eu vou dar, vocês vão entender bem direitinho isso aqui. Ok? Então, tá. Primeiro exercício. Vamos lá. Fala, Rafael. Bom dia. Bom dia, senhor. Eu não entendi direito o E ali, a função E, eu não consegui entender direito. O E, ele tem que ter os dois dados que sejam verdadeiros. Tá? Ó, por exemplo, aqui, deixa eu voltar ao exemplo anterior que eu tinha. Ó. O que eu estou pedindo aqui? O meu B2 é maior que 50, Rafael? O que tu acha? Sim, Sim. Né? O meu C2 é igual a sim? sim também. Sim também. Ó. Então, os dois dados são verdadeiros, então ele vai retornar verdadeiro. Eu tenho que ter os dois dados verdadeiros no E. Tá? Ó, vamos fazer a mudança que eu dei o exemplo antes. Eu vou mudar de 100 para 10. A gente vai dar uma olhada aqui, ó. O meu B2 é maior que 50 agora? Agora não. Não, né? E o meu C2 continua sendo igual a sim, tá? Então, um desses dados é verdadeiro, mas um não basta. Eu tenho que ter os dois ou mais dados iguais, que sejam verdadeiros, tá? Tá, Entendeu? entendi. Beleza. O ou não, o ou pode ser um ou outro. A gente tem que lembrar assim, ó. Tem que ser um dado e outro, tem que ser verdadeiros. O outro é um dado ou outro tem que ser verdadeiros, tá? Deixa eu voltar aqui para 100. Beleza. Então, ok. Vamos para o exercício. Tá? Exercíciozinho, ele tem duas tabelinhas, ó. Um pouquinho. Depois eu já mostro ele pronto aqui. Então, com base na imagem abaixo, cria a tabela. Tá? A gente vai criar essa tabelinha. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, eu tenho ele aqui, pré-pronto. Primeira coisa, calcule 25% da carga horária de cada disciplina. Assim teremos o máximo de faltas. Eu tenho a tabelinha aqui da direita, ó, com a disciplina, a carga horária e o máximo de faltas. Vocês lembram como é que a gente calcula um percentual de item? É só fazer vezes, ali no caso 0,25. Tá? Então a gente não precisa nem botar zero, né? Como é que a gente faz? Ó, eu coloco É aqui, só ó, botar 25%, né? isso, Eu não vinte e cinco preciso, por né? cento. Tem que ser, não. É, ó, bem simples, pessoal. Aqui, ó, botei igual G3, que é o campo, né? Vou fazer o cálculo de português aqui, né? Ó, G3 multiplicado por 25. Eu vou saber que o máximo de faltas são 45 horas, tá? Baseado em 180 horas. A gente faz a mesma coisa para as demais, certo? Ó, aqui eu só autocompleto, tá? Então, eu vou botar a conta aqui para vocês no chat para vocês lembrarem, né? Ó.
Cálculo percentual. Tá? Ok. Beleza, os que não lembravam, lembraram. Agora, fácil. Ok. Ó, agora é o seguinte. Cria a função e retorne verdadeiro se a média for igual ou maior que 7 e se o número de faltas for menor ou igual ao máximo de faltas. Caso contrário, retorne falso. Vamos lá, vamos começar. Fazer a função e. Né? Eu tenho que dizer que a minha média, né? Vamos olhar o de cima. Eu olho de cima, depois eu repito embaixo. Mais fácil. Ó, o que eu estou dizendo aqui? Ó? O meu B4, que é a média para português, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 7. Tá? Ó, maior ou igual a 7. O outro item é o C4, que é o número de faltas. Ele tem que ser o quê? Menor ou igual a H3, que é 45. Então, olhando aqui, o meu B4, ele é maior ou igual a 7? É. É, né? Então ele é 7, ele é igual. E o meu número de faltas, 17, ele é menor ou igual a 45? Sim. Sim. Então, nesse caso, a minha função, ela atende os dois requisitos, tá? Então, como eu estou utilizando a função e, ela vai ser verdadeira. Tá? Agora a gente olha o de baixo. Antes de fazer a fórmula, vamos olhar. O meu B5, ele é maior ou igual a 7? Não, né? Ele é 6,3, então ele é menor. Então aí eu já tenho um requisito que não atende. E o meu C5, ele é menor ou igual a 45? Sim, nesse caso ele atende. Nesse caso, fazendo a função, ele vai dar falso. Ó, vamos lá. Função E maior ou igual a 7, ponto e vírgula, C5 menor ou igual a 45. Fechei. Ó, falso. Tá? Então, aqui a gente pode fazer um autocompletar. Ó, só de olhar a gente já sabe, né? Ó, a minha média em história é maior ou igual a 7? Sim. O meu número de faltas em história é 25. É menor ou igual a 22,5? Não, não é. Então é falso. Tá? E geografia é verdadeiro. Tranquilo esse aqui, pessoal? Fazer? Tranquilo. Boa. Tranquilo, né? Então tá, eu vou fazer o seguinte, vou copiar ali a fórmula para vocês também não se perderem muito. Então já fica como auxílio. Ó, essa aqui, validação. Então, vamos lá dar uma olhada. Ó, beleza, né? Coloquei aqui. Então, agora eu vou utilizar o próximo passo nesse exercício, eu vou utilizar uma função encadeada. Tá? O que é função encadeada? Lembrando, é uma função dentro de outra função. Então, aqui, ó, use a função encadeada de C e E para que seja exibido, se o valor for verdadeiro, a palavra aprovado. Caso falso, a palavra reprovado. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Vamos lá. Tá. Aqui. Eu coloquei ela do lado, tá? Eu criei uma nova coluna chamada situação, só porque para a gente poder comparar a função com esse novo que eu pedi. Então, primeira coisa, eu já sei como eu fiz isso aqui, né? A função E. Eu já tenho isso aqui pronto. Eu preciso isso aqui para ser o validador positivo da minha situação. Tá?
Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Observem que eu coloquei a minha função e aqui dentro, né? Essa função ela vai servir como teste lógico, tá? Então, o que, que ele vai dizer? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai colocar como aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, para isso, eu uso o teste lógico de C. Ok? A única modificação que eu faço... Opa, só um pouquinho. A única modificação que eu faço, ó, vou fazer até aqui, ó. Só para vocês verem. Coloco C, abro parênteses, ponto e vírgula, ó, aprovado, ponto e vírgula, reprovado, certo? Então, ele faz o teste lógico do E, caso, para mim descobrir só um pouquinho, já olha ali a dúvida, daí ele bota como aprovado, se não, reprovado, tá? Vamos só validar aqui, ó, aprovado. Eu vou desfazer porque eu não quero aqui nesse aqui, vou deixar separadinho. Vamos lá. Tá, Arthur, tá. Tranquilo, mas tem no slide ali. Tem no slide, tá? Para te acompanhar depois, não tem galho. Vou colocar esse teste lógico para vocês aqui no chat. Entendido esse aqui, pessoal, da função encadeada? Sim. Sim. Isso aqui, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Mas a gente tem que entender ele por etapas, tá? Entendendo por etapas facilita um pouquinho. Ok. Vamos lá. Então, daí ele faz o complemento e fica o resultado final. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó. Fica aqui, ó, só autocompleto. Ele já valida, né? O que era falso ficou como reprovado, né? E o que era verdadeiro ficou como aprovado. Tá? Ok. Então, esse aqui tá legal. Outro exercício. Tá? Esse aqui fica bacana aí para quem gosta de futebol, gosta de esporte. A gente fazer os cálculos aí de pontuação. Tomar uma água para molhar a garganta um pouquinho aqui. Ó, a gente pensa aqui, ó. Esse aqui ele vai utilizar o ou, né? Então, lembrando, o ou é um item verdadeiro ou outro, tá? Daí, se um deles for verdadeiro, atender o requisito, ele vai ser verdadeiro. Então, aqui nessa tabelinha, ó, o time precisa de 33 pontos ou de 8 vitórias para se classificar. Então, 33 ou 8. Tá? Utilize a função ou para verificar se uma das condições é verdadeira e retorne verdadeiro. Caso contrário, falso. Vamos pegar aqui. Esse aqui eu não preciso. Vou salvar. Aqui. Certo? Empate, nesse caso, eu não vou contar. Tá? Vai ser só os pontos ou vitórias. Vamos pensar o seguinte. Ó, vamos ver a... Eu vou botar aqui do ladinho, aqui, ó, só pra gente... Vou botar aqui embaixo, que fica melhor. 33 é 33 pontos. Ou 8. Tá? No primeiro, o meu time A, eu tenho 30, igual ou maior que 33? Sim, né? Eu tenho 36. E vitórias. Isso, é 8 vitórias. Não me confundi agora. Eu tenho 8 ou mais vitórias? Sim, tenho. Então, ele está, ó, é verdadeiro. Tá? Vamos fazer isso aqui. Ou, ó, teste lógico. É maior ou igual a 33 ou 3 maior ou igual a 8. Vamos fechar. Opa, peraí. Eu não botei a expressão certa aqui. Era aqui. Ó, então,
ele validou, né? Então colocou como verdadeiro. O meu B3 é maior ou igual a 33 e o meu C3 é maior ou igual a 8. Tá? Tranquilo esse, pessoal? Sim, sim. Tranquilo. Acho que esse aqui é até mais simples nesse momento do que o outro. Ó, coloquei a expressão da validação. Beleza. E aqui a gente faz o autocompletar para os demais. Ó, vou fazer mais um aqui, só para reforçar. Ó, ou maior ou igual a 33, maior ou igual a 8. Tá? Nesse caso é falso, né? Ele não atingiu nenhum e nem outro. Tá? Ó, vamos ver o de baixo. O de baixo é falso também, né? Ó. O outro, o time D, é verdadeiro, porque apesar de eu não ter 33 pontos, eu tenho 8 vitórias. Tá? Legal, vamos ver aqui a continuação. Ó, então, aqui eu vou mostrando como fazer esse aqui, bem o que foi feito ali, eu passei para vocês. Tá? Agora o seguinte, continuando esse exemplo, é o último item que vocês vão fazer hoje, tá? Ó, use uma função encadeada de se e ou para que seja exibido, se o valor for verdadeiro, a palavra classificado. Caso falso, a palavra desclassificado. No exercício anterior, a gente tinha utilizado o se e o e. Agora eu vou utilizar o se e o ou. Tá? Então, lembrando que o meu validador, ele vai ser meu teste lógico, vai ser o ou. Tá? Ele tem que ser verdadeiro para mostrar o classificado. Vamos lá. Vamos ver como tá aqui. Ó, nesse caso, eu já fiz ele aqui previamente. Vamos só tirar aqui. O que foi feito? Ó, eu fiz o meu teste lógico do ou, bem como foi feito anteriormente. Tá? O meu B3 maior ou igual a 33 e o meu C3 maior ou igual a 8. Tá? Esse é o meu validador. Coloquei o C. Então, se essa situação for verdadeira, ele coloca o time como classificado. Caso contrário, desclassificado. Vamos lá. Então, esse meu primeiro time está classificado. Vamos fazer isso aqui manual. Ó, eu vou começar com o ou, né, como a gente fez antes. B4 maior ou igual a 33. Ou C4 maior ou igual a 8. Tá? Fechei. Ele é falso. Então, aqui eu vou complementar agora, né? C. Ó, ele já abriu parênteses aqui. E eu vou colocar aqui classificado desclassificado. Então, nesse caso, o meu time é desclassificado. Vamos mais um. Ó, ou igual, ou 31 maior ou igual a 33, ou C5 maior ou igual a 8. Tá? Falso. Complementar. C. Ó a cachorrada latindo. Vamos lá. Classificado. Desclassificado. Entenderam aqui, pessoal, como é que foi feito? Sim. Sim. Alguém ficou com dúvidas nisso?
Não fiquem com vergonha, pessoal, de falar. Tá, legal, bacaninha. Show de bola. Então tá. Bom, então, esses são os exercícios. Então, são a princípio 2 exercícios, mas eles têm alguns complementos ali, como vocês puderam dar uma olhada. Sugiro que peguem e façam eles, para entender, principalmente essa questão de função encadeada, que ela pode ser um pouquinho mais complicada. Tá? Qualquer coisa me avisem, ou se não, ficar com alguma dúvida ainda, a gente tira no início da próxima aula, que é segunda-feira. Tá? Segunda-feira inicia a nossa última semana antes do recesso. Tá? Eu espero que todos venham na aula, porque eu tenho que passar alguns avisos importantes, algumas combinações que a gente vai fazer aí antes do recesso, tá? Beleza. Só aguentem um pouquinho aqui, pessoal. Vou parar a gravação e vou terminar a chamada, daí eu já libero vocês aqui. Só um pouco.